Já, Galega? Vamos lá, Anderson. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos presentes, funcionários da casa. Iniciar aqui essa sessão, segunda sessão ordinária do segundo período legislativo, do segundo biênio, do dia 1 de setembro de 2023. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Cuitegi, declaro aberta a sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário que faça um momento de paz. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente. A você que nos acompanha de casa por esse portal independente. Mateus 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome de sede e justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Palavra da salvação. Amém. Peço ao segundo secretário desta mesa que faça a verificação de quórum. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos que nos assistem em casa, aos funcionários. Presente na sessão de hoje, do dia 1º de setembro de 2023, Vivaldo Luiz de França, Jailson Pereira Evangelista, Germano Monteiro, Wilman Lima, Alexandre de Almeida Souza e Edson Batista. Ausente, Leoneide da Silva, Severino Batista e Raul Meireles. É a verificação de quórum, senhor presidente. Obrigado, vereador Alexandre. Vamos ao pequeno expediente. Ata da sessão ordinária do dia 23 de agosto de 2023 em discussão. Como os senhores não querem discutir, coloca a mesma em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Leitura do expediente. Leitura do parecer. Leitura do parecer de número 21/2023 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de decreto legislativo 01/2023, na autoria do vereador Edson Batista dos Santos. Leitura do parecer de 21/2023 da Comissão Legislação, Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo número 04/2003, na autoria do vereador Raul Sérgio Meireles. Leitura do parecer 21/2023, da Comissão Legislação, Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo 5/2023, de autoria do vereador Alexandre Almeida. Leitura do vereador 22/2023, da Comissão Legislação, Justiça, Redação Final do Projeto de Lei de 11/2023, na autoria do vereador Vivaldo Luiz de França. Normatiza a elaboração de redação, alteração e consolidação de leis do município e dá outras providências. Em primeira votação, o projeto de decreto 01/2023, da autoria do vereador Edson Batista dos Santos, concede título de cidadão cuitegiense ao ilustríssimo professor Júlio César Miguel de Aquino, professor de História do município de Cuitegi. Em primeira votação, o projeto de decreto de
04/2023, de autoria do vereador Raul Sérgio Meirelles, concede título cidadão contagiense à engenheira advogada Nathalie Rolim Nogueira e da outras providências. Em primeira votação, projeto do vereador Alexandre de Almeida concede título mérito à senhora Maria das Graças Miguel Batista. Projeto de lei 11/2023, de origem do Poder Legislativo, na autoria do vereador Vivaldo Luiz de França, normatiza a elaboração, redação e alteração com solicitação das leis do município, determinando outras providências. É a pauta, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Senhores vereadores, antes de seguir aqui a ordem do dia, seguindo a pauta, gostaria aqui de, essa semana, quero comunicar a vossas excelências, que fiz, e agora vou fazer aqui na Câmara Municipal, fiz e vou fazer agora, novamente, uma consulta em plenário, na que todos tenham conhecimento. Eu vou fazer essa consulta ao procurador dessa Casa Legislativa, senhor procurador Tonielli. Caso haja renúncia de um membro da mesa desta Casa, especialmente o presidente, quem assume, ocorrendo nova eleição, ou assumirá o vice-presidente. Apresentada a renúncia e seja caso de convocação de eleição, seria feito de maneira imediata. Em caso de negativo, qual seria o prazo? Gostaria que Vossa Excelência desse esse parecer aqui a nós vereadores, já que eu já assim o fiz. Gostaria que Vossa Excelência nos esclarecesse nesta tribuna. Pode usar a tribuna, sim, procurador, para tirar todas as nossas dúvidas. Bom, primeiro boa noite a todos, né? É sempre um prazer estar em Cuitegi e ocupar essa tribuna rodeado de grandes pessoas, de grandes vereadores. O vereador Willam, ele essa semana, ele nos formulou uma consulta à Procuradoria Jurídica da Câmara acerca de algumas hipóteses de renúncia com relação a membros da mesa diretora, certo? E assim como as hipóteses previstas no âmbito desse regimento. Então, esta Procuradoria Jurídica elaborou o parecer, certo? O qual eu vou trazer para vocês aqui. Espero que tenham um pouquinho de paciência, mas prometo ser o mais sucinto possível. Parecer 04/2023. O presente parecer tem como escopo analisar a consulta formulada pela presidência desta Casa nos seguintes termos. Caso haja renúncia do membro da mesa diretora da Casa, especialmente o presidente, quem assume? Ocorrerá nova eleição ou assumiria o vice-presidente? Apresentada a renúncia e seja caso de convocação de eleições, seria feito de maneira imediata? Em caso negativo, qual seria o prazo? Essa foi a consulta formulada pela mesa diretora desta Casa. Vou passar o parecer. Conforme relatório, o presente parecer cuida da análise de consulta formulada pelo presidente da Câmara, conforme exposto no preâmbulo deste parecer. Prima facie, necessário se faz ressaltar que o regimento interno, em seu capítulo 2, a partir do artigo 28, quem tiver aí pode acompanhar, descreve a composição e a competência da mesa diretora desta Casa. De logo, em seu artigo 28, preceitua que a mesa é o órgão diretor de todos os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara, com funcionamento efetivo, titular representado apenas pelo presidente e pelo primeiro secretário. Ainda no capítulo 2 do citado regimento, especificamente em seu artigo 30, o presente diploma legal assim determina: a mesa será composta de um presidente,
um vice-presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário. Dos artigos acima transcritos, e que trago aqui no parecer, vê-se claramente que não só a composição da mesa diretora desta casa, como também que presidente e primeiro secretário são figuras centrais na gestão e na condução de todas as funções desta casa, sejam elas de ordem administrativa e legislativa. Após elencar os cargos que compõem a mesa diretora desta casa, o mesmo artigo 30, desta feita, em seu parágrafo 2º, afirma que, nos casos de vaga, o seu preenchimento dar-se-á mediante eleição nos termos do disposto neste regimento. Diante do aqui mencionado, e já respondendo parte da consulta formulada pela mesa diretora, feita especificamente pelo presidente desta casa, esta Procuradoria entende que, nos casos de vacância previstas no artigo 31 do citado regimento, dentre eles a renúncia de cargo de maneira isolada na mesa diretora desta casa, deve ser convocada eleições para o preenchimento do referido cargo que porventura esteja vago. Não existe, portanto, nenhuma previsão no regimento interno desta casa que indique, em caso de vacância, que o vice-presidente assuma a presidência em definitivo. O vice-presidente, por outro lado, só assumiria de maneira temporária o cargo de presidente da casa em casos de impedimento e ausência do titular nos termos expressos no artigo 38 do citado regimento. Já que o parágrafo 3º e artigo 23 foi revogado por ocasião da aprovação da resolução 03/2022, ainda sob o mandato do presidente Jailson. Salientes que a figura do impedimento e da ausência pressupõe temporalidade. O que é isso? De maneira temporária. A temporalidade, o impedimento e a ausência, ela é diferente da vacância. A vacância, ela é definitiva. Certo? E divergem do conceito de vacância, por expressa determinação do regimento em seu artigo 31, que repita-se, é taxativo ao preconizar as hipóteses de vacância do cargo da mesa diretora. O que é que eu quero dizer aqui? Que o artigo 31, ele elenca todas as hipóteses possíveis de vacância dentro da mesa diretora. Respondidas as questões acima mencionadas, resta tão somente a esta Procuradoria responder o questionamento acerca do modo e forma como se dariam estas eleições. De logo, o regimento interno, em seu artigo 30, parágrafo 2º, que citei logo no começo, determina que as referidas eleições sejam conduzidas nos termos desse regimento. Entretanto, não informa, nos casos de vacância individual de cargo da mesa diretora da Câmara, qual seria o prazo para a realização destas eleições ou ainda a forma como se daria, ou seja, o regimento é silente. Diante do silêncio do regimento interno, acerca destas questões, esta Procuradoria entende, e calcado numa interpretação extensiva do regimento interno, que nos casos omissos, como é o caso em Testilha, deverão ser decididos soberanamente pelo plenário, nos termos do artigo 46 e 245 do regimento, que agora passo a citá-los. Artigo 46. O plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara Municipal, constituído pela reunião de vereadores em exercício, em local, forma e número estabelecido neste regimento. O artigo 245. Os casos não previstos neste regimento serão resolvidos soberanamente pelo plenário e as soluções constituirão precedentes regimentais. Ante ao exposto, esta Procuradoria entende que a eleição pode ser feita na mesma sessão em que se operacionalizar uma hipotética renúncia, ou a posteriori, no prazo que for deliberado pelo plenário. Mesmo reconhecendo que o plenário é soberano no tocante a tal decisão, esta Procuradoria, agora emitindo entendimento de que a referida eleição deve ser feita de logo, após uma hipotética renúncia, de preferência na mesma sessão ordinária, caso a renúncia se opere no plenário da Casa. E justifica a referida opção, entendendo que a ausência de membro com assento na mesa diretora da Câmara
tem o condão de causar solução de continuidade nos trabalhos, sejam eles legislativos e ou administrativos, tendo em vista que o próprio regimento interno, ele preceitua uma série de obrigações quanto a todos os cargos da mesa diretora. Quanto à forma de realização do referido processo eleitoral, esta Procuradoria entende que, caso a deliberação do plenário, antes ou após hipotética renúncia, seja pelo imediato preenchimento do cargo vago, ainda na mesma sessão, devendo ser convocada esta eleição suplementar, nos termos do que preceitua o parágrafo 1º, o parágrafo 2º do artigo 23, o artigo 24, o artigo 25, o artigo 26 e o artigo 27 do regimento. E após a referida convocação, deve ocorrer a suspensão da referida sessão, nos termos do caput do artigo 23, para tratativas e registro de possíveis candidatos para o cargo declarado, porventura declarado vago, por ocasião de apresentação de hipotética renúncia. Por fim, se a opção do plenário for pela realização da hipotética eleição em data posterior, esta deve ser feita nos prazos preconizados dentro do regimento. Isto posto, concluímos objetivamente o parecer nas formas aqui exaradas. Então, senhores vereadores, calcado no que foi lido aqui no parecer, certo? Esta Procuradoria entende, através de consulta formulada pelo membro da mesa diretora, que em caso de hipotética renúncia, deve-se haver... O regimento, ele é silente, ele não fala. Ele fala os casos de vacância e diz expressamente que nos casos de vacância é feita a eleição nos termos do artigo 32. Porém, o regimento, ele nada trata acerca de quando e como será feita essa eleição. Então, isso, no entendimento desta Procuradoria, e levando em consideração o artigo 46 do citado regimento, combinado com o artigo 245, eu entendo que o plenário ele é soberano para decidir acerca de tais questões. Então, esta Procuradoria entende que, caso haja uma hipotética renúncia, senhor presidente, senhor Edson, vereador Edson, vereador Alexandre, vereador Bildo Canudo, esta Procuradoria entende que este parecer, caso seja acatado por vossas excelências, ele deveria ser levado a plenário, votado, e só aí daria-se plena vigência de acordo com o artigo 245. Então, este é o entendimento da Procuradoria. Quero registrar aqui a presença do vereador Bildo Canuto, que chegou, e Leoneide, Neguinha do Leite, e agradecer pelo o parecer do então procurador. Pode falar, Bill. O que está acontecendo? Que a gente chegou agora, ele é o vereador Neguinha e não toma parte do que está acontecendo. É o quê? Sessão normal, lido tudo. É só uma formalidade que eu fiz de uma consulta que eu fiz com o procurador jurídico, onde, se houvesse vacância na mesa diretora, se o presidente chegasse a renunciar, quais seriam os meios legais de um novo presidente. Foi o que ele acabou de ler. E atendendo o pedido do requerimento do vereador Jailson, ao qual ele colocou o requerimento para que submetesse a plenário o parecer, então coloco o requerimento do vereador. Foi verbal. Requerimento verbal para que submeta o parecer jurídico dessa Casa Legislativa a plenário. Quem estiver a favor, continue como estão. Quem estiver contra, levanta. Aprovado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 2. Então, como a maioria venceu, vamos colocar e deliberar
Em discussão, o parecer jurídico desta Casa Legislativa. Já que houve a questão do requerimento, senhores vereadores, foi levantado pelo vereador Jailson aqui a questão da aprovação do requerimento, só que se fica esclarecido a seguinte questão. O plenário ele vai deliberar acerca do presente parecer. E o parecer, no caso de uma hipotética renúncia, seria... a renúncia seria feita, a nova eleição, de acordo com o regimento interno, seria feita na mesma sessão de acolhimento da renúncia, sim ou não. Eu acho que a deliberação do parecer deve ser nesse sentido, só a título de esclarecimento. Tá certo? Só a título de esclarecimento. Se acolhe o parecer, sim. Para que seja feita no mesmo momento em que haja uma suposta renúncia. Certo? É só a título de esclarecimento. Então, como foi esclarecido pelo Procurador-Geral dessa Casa Legislativa, vai à discussão o parecer jurídico para que, se caso houver uma renúncia dessa membro dessa mesa diretora, um presidente, se a eleição ocorrerá nessa mesma sessão, sim ou não, está em discussão. Registrar também aqui a presença do vereador Raul Sérgio. Como, por não? Esse parecer, o senhor tinha como dar cópias aqui a Com certeza. Com certeza. Vamos dar a todos os vereadores uma cópia desse parecer. Em discussão, o parecer do jurista dessa Casa Legislativa para que, se caso de vacância dessa presidência, se seja feita a votação nesta sessão ordinária, sim ou não. Boa noite, vereador. Pode entregar, procurador, mas assim, a sessão é marcada para 5h30, regimentalmente, né, às 17h30. Foi lida aqui na tribuna. Vossas Excelências, infelizmente chegou agora, mas, enfim. Já foram iniciadas várias outras. Enfim, não vamos discutir isso não. Está se tratando de uma possibilidade. Foi apenas uma consulta, gente. Em discussão. Está tirando a cópia. O vereador Jailson já pediu a dispensa através de requerimento. Senhor vereador, vou pedir para que Vossas Excelências discuta em plenário. Se não for discutir, eu vou colocar em votação. Em discussão, o parecer jurídico dessa Casa Legislativa em uma suposta vacância dessa presidência, se vai para votação nessa sessão ordinária ou não. Senhor presidente, senhores vereadores, os colegas presentes, os que nos assistem, o que foi, para deixar os meninos que chegaram agora a par do que está acontecendo, o que foi feito foi que o Willam, de forma unilateral, que é prerrogativa dele, consultou a Procuradoria da Câmara como se daria uma nova eleição em caso de uma desistência de algum membro da Câmara. Isso é uma prerrogativa dele,
ele pode perguntar coisas à Procuradoria Jurídica sem perguntar a nenhum de nós e sem que nós tenhamos o conhecimento. A gente não precisa ter o conhecimento disso. Então, calma, presidente, calma, Bill, por favor. Então, o que foi que, depois de lido essa resposta dessa consulta, depois de lido aqui o parecer jurídico sobre a consulta que ele fez, o nobre vereador Lili pediu que esse parecer fosse submetido ao plenário. Quer dizer, o William faz a consulta, recebe o resultado da Procuradoria, e um dos vereadores, para dar validade a esse parecer, que não necessita de que ninguém fique pré-sabendo, não existe, que isso é uma prerrogativa do presidente, pode perguntar a hora que quiser, quando quiser, receber a resposta e guardar, e engavetar, e jogar, e queimar, ele pode fazer o que quiser. Mas foi dado conhecimento ao plenário, e isso independe de que esteja todos os vereadores presentes ou não, tendo a maioria absoluta que estava aqui na Câmara hoje. Então, Lili disse o seguinte: presidente, já que o senhor colocou o parecer para a gente ficar sabendo, para que esse parecer tenha mais respaldo, eu quero que o senhor coloque ele em votação. Pronto, votar o parecer, votar as conclusões do procurador jurídico, o que, a meu ver, não foge nenhuma das regras, porque, repito, a consulta é de William. O vereador Lili foi que pediu para que se colocasse em votação, que o presidente acata se quiser. Então, o que está acontecendo é tão somente isso. E no parecer da Procuradoria que vocês têm aí, tem as conclusões, e tem respondendo às consultas feitas por William. O que está acontecendo é só isso. Não existe, a meu ver, né, que, respeitando a opinião de cada um, nada fora de nada, porque o William poderia dizer: não, presidente, não, vereador, não vou colocar isso em plenário não, que isso é um ato meu, é uma coisa minha, eu posso fazer o que quiser. É isso que está acontecendo, só isso. Ele fez uma consulta, o procurador respondeu, ele apresentou ao plenário, e um vereador pediu que submetesse ao plenário. E democraticamente Obrigado. foi eleito por 6-2. Em discussão, parecer jurídico. Senhor presidente, cumprimentar ao público presente, aos colegas novos vereadores, a satisfação de Maneirinha de volta, acredito que sua saúde esteja restabelecida. Senhor presidente, por gentileza, eu quero lhe pedir a cópia da ordem do dia, por gentileza, para mim poder falar algo aqui sobre esse parecer jurídico. Senhor, por gentileza, me dê a cópia da ordem do dia. Na realidade, nobres colegas vereadores, amigo Severino Batista, pelo visto, assim, de grosso modo, não deu para... Não li, eu só ouvi algo sendo falado aqui pelo procurador jurídico, uma parte, e pelo nobre vereador Vivaldo França. Eu acho que o parecer do nobre advogado está totalmente equivocado. A partir do momento que o presidente se afaste do cargo, se é isso que vai acontecer, se é isso que estão planejando, se é isso que quer acontecer, querem fazer, tem um vice-presidente na casa. Tem um vice-presidente. Então, foge totalmente do regimento interno, do que diz a lei. Então, ou eu estou cego, ou todo mundo vendo mais do que eu. Né?
Porque se tem um presidente e um vice-presidente fazendo nova eleição, não deu para entender. Foi uma eleição feita e votada por todos nós, os vereadores. Entendo, compreendo situações que os nobres colegas estejam passando ou que prevendo que poderá acontecer. Algo visto em uma emissora de rádio que falava aí de uma possível cassação dos nobres colegas, que está marcada, parece que para segunda-feira, esta audiência, esse julgamento. Então, me parece que querem fazer uma manobra na casa, mas que é uma manobra muito mal feita, e eu até lamento que um grande advogado, que eu considero e conheço, sabendo que quando um presidente se afasta, o vice assume. Então, se o nobre presidente vai se afastar, se é isso o pensamento, juridicamente, em qualquer circunstância do mundo, o prefeito se afasta, assume o vice-prefeito. O presidente da Câmara se afasta, assume o vice-presidente. Sem problema. Se o nobre colega quiser se afastar hoje, o vice-presidente tome conta. Sem problema. Agora, esse parecer do nobre colega advogado, qual eu engrandeço, que é um grande advogado, conheço, mas totalmente equivocado no regimento da casa, porque da casa estão criando uma outra história. Se tem um presidente e vice-presidente, primeiro e segundo secretário, tem uma mesa constituída. Caso o presidente se afaste, assume o vice-presidente. O vice-presidente não estando em condições, primeiro secretário. E assim, não deu para entender. Não tá, sinceramente, eu preciso dessa cópia da ata do dia, para poder falar algo diferente aqui. Cadê a cópia? Por gentileza. Então, não dá para entender. Sinceramente, é novidade. Diante esses poucos 20 anos que eu vivo na vida política e como vereador, eu, sinceramente, estão querendo fazer uma mágica, de repente, estalar um dedo e mudar de presidente? É assim que funciona? Não sei. Eu estou primeiro deduzindo. Primeiro, quando vê a ordem do dia, nós sabemos se realmente existe tudo isso, né? Okay. Pois é, Rojão, a gente lamenta possíveis ocorridos que venham a ocorrer, lamento, não tenho aqui por que me gabar ou ficar satisfeito por uma coisa ou por outra, longe de mim. Agora, o que não pode é se inventar moda, né? Inventar moda não pode, criar modelo, não. Vamos lá. Eu acredito que na abertura da sessão, o primeiro secretário sempre lê a ordem do dia, e eu vou dar seguimento, ler também para o público de casa ouvir e eu entender, lendo. O primeiro secretário leu leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, do projeto de decreto legislativo, leitura do parecer, de mais um parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, de um projeto legislativo da autoria do vereador Raul Meirelles, leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, leitura do parecer das Comissão de Legislação, Justiça e Redação, isso aí, isso aí foi a leitura dos pareceres das comissões, que é para hoje à noite, para essa sessão. Em primeira votação, projeto de decreto, da autoria do vereador Edson Batista, projeto de decreto, de autoria do vereador Raul Meirelles, projeto de decreto, de autoria do vereador Alexandre, isso passei votado hoje. Projeto de lei
de origem do Poder Legislativo, de autoria do vereador Vivaldo França, normatiza e elabora a redação, alteração e consolidação das leis do município e determina outras providências. Pronto, fica apresentado. Aí fica apresentado o projeto de lei de origem do Poder Executivo, abertura de créditos suplementar no orçamento vigente. Pronto, é isso aqui que tem. Leitura de parecer e pá. Não tem nada na hora do dia para hoje. Então, senhor presidente, infelizmente, o que o nobre senhor advogado leu aqui não tem validade nenhuma para os novos colegas vereadores votar ou deixar de votar. O nobre vereador Lili, parceiro nosso, sabe muito bem disso, que o que não está na ordem do dia, não podemos discutir, não podemos votar, que esta casa de lei é uma casa de moral. Acredito que não vai perder a moral a partir de agora. Em discussão. Senhor presidente, já pegou. Só reforçando aqui que o requerimento do excelentíssimo nobre vereador Jailson Pereira está de acordo com o artigo 106, parágrafo 2º do regimento interno desta casa. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Saudar a nossa querida irmã Neidinha, a vereadora, única vereadora mulher desta casa, voltando aos trabalhos. Saudar o nosso amigo Chico Mala, Gibal, seu José da Padaria, Carlinho, Lelo, Egito. Saudar a todos que nos assistem através do portal independente, portal da Câmara Municipal, que está hoje assistindo ao vivo o que está acontecendo nesta casa, aonde amigos, aonde colegas vereadores, nunca iniciou-se uma sessão às 17h30, horário exato nesta casa, com 8 meses do nobre presidente William Lima, e hoje, por quererem fazer alguma manobra nesta casa, iniciou às 17h30. Alguns dos amigos, depois desse retorno, não é isso? Tirando a irmã, a nossa querida vereadora Neidinha, por motivo de saúde, né? Hoje a casa, voltando com o nosso nobre colega também, Vivaldo Luiz de França, né? Que apareceu hoje às 17h30, exatamente às 17h30. Pronto. Eu gostaria que o vereador Severino Batista ele se atisse ao parecer que está sendo discutido nesse plenário. E é sobre o parecer, Vossa Excelência. Oxê, que parecer é esse? Não está na ordem do dia, senhor presidente. O senhor quer atropelar o regimento? Tenha certeza, vereador, que está sendo seguido rigorosamente esse regimento ao qual tenho um grande apreço. É tanto que fiz essa consulta antes de qualquer decisão que algum desses vereadores venha a tomar nessa Casa Legislativa. Pois não, vereador. O senhor fez a consulta para o senhor. Aí colocar em votação a consulta? Eu vou ler novamente. Para o senhor não entender, que o senhor não entendeu, votação está indo, porque eu sou democrático e democraticamente eu venho atendendo o requerimento do vereador Jailson Pereira. Tá certo, nobre vereador Jailson. Certo. Espero que o senhor me dê tempo, que eu vou ler novamente para poder entender, e o povo de casa também, esse parecer. Parecer 004 de 2023. O presente parecer tem como escopo, nobre vereador o Sérgio. Pois não. Vossa Excelência, vereador, por favor. Isso.
Eu estou na tribuna, vereador. Eu tô na tribuna e não lhe dei tempo, não. A fala é minha, vereador. Eu estou na tribuna e não lhe dei tempo, vereador. Se contenha no seu lugar quando for a sua hora de falar, o senhor vem e discuta. Vereador Severino, Vossa Excelência, viu? Então, O tempo é meu, vereador. O tempo é meu, vereador. Pois não. Certo. Tá bom, o senhor é sabido demais, tá bom, deixa pra lá. Então, o tempo é meu, meu amigo. O tempo é meu, vereador. eu peço que o vereador Bill se contenha, porque eu não vejo motivo para estresse. Eu também não, eu só tô... E siga o regimento conforme nós vem seguindo. 2 minutos para Vossa Excelência concluir, além dos 10 que já passou. Eu só tô querendo entender o que é isso que eu tô votando. Por isso que eu tenho que ler. Não é isso, votar aqui às pressas, um parecer, que votar é o quê? Isso é um projeto de lei? É um projeto de emenda? Que é isso, nobre presidente? O senhor já quer fazer uma manobra novamente? Com os nobres amigos que estão na boca do lobo? Faça isso não, Vossa Excelência. Não faça isso não, que é feio. Mas, senhor presidente, admiro muito Vossas Excelências, né? E vou ler aqui o parecer, vou ler e vou passar para o meu advogado que está chegando nesse exato momento, para a gente concordar ou discordar de alguma coisa disso que está acontecendo aqui hoje. Gostaria que Vossa Excelência concluísse para que a gente dê seguimento aos trabalhos legislativos. Concluísse? Sim, Vossa Excelência, com certeza. Vou passar para o meu advogado e ele irá ler e ver o que é que ver se a gente pode votar isso aqui ou não. Pela primeira vez... Eu vou encerrar o tempo de Vossa Excelência, infelizmente. O senhor quer tomar meu tempo? Eu vou ler o parecer, Vossa Excelência. Eita, chegou... Encerra a sessão. Chegou o presente parecer... O presente parecer tem como escopo para analisar a consulta formulada pela presidência desta casa nos seguintes termos. Caso haja renúncia de membro da mesa diretora da casa, especialmente o presidente, quem assume? Interrogação. Ocorrerá nova eleição ou assumirá o vice-presidente? Apresentada a renúncia e seja caso de convocação de eleição, seria feito de maneira imediata. Em caso negativo, qual seria o prazo? Parecer. Vou ler rápido para a gente adiantar. Conforme relatório, o presente parecer cuida da análise de consulta formulada pelo presidente da Câmara, conforme exposto no preâmbulo do presente parecer. Prima facie. Necessário se faz ressaltar que o regimento interno, em seu capítulo 2º, a partir do artigo 28, descreve a composição e a competência da mesa diretora desta casa. Artigo 28. A mesa é o órgão diretor de todos os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara, com funcionamento efetivo titular representado apenas pelo presidente e pelo primeiro secretário. Grifo nosso. Ainda no capítulo 2º do citado regimento, especificamente em seu artigo 30, o presente diploma legal assim determina. Artigo 30. A mesa será composta de um presidente, um vice-presidente, o primeiro secretário e um segundo secretário. Dos artigos acima transcritos, vê-se claramente não há a composição da mesa desta casa, como também que o presidente e o primeiro secretário são figuras centrais na gestão e na condução de todas as funções desta casa, sejam elas de ordem administrativa e legislativa. Após alencar os cargos que compõem a mesa diretora desta casa, o mesmo artigo 30 desta feita em seu inciso 2º afirma que, no caso de vaga, o seu preenchimento dar-se-á mediante eleição, nos termos do disposto desse regimento. Diante do que mencionado, já respondendo parte da consulta feita pelo presidente da casa, esta Procuradoria
entende que os casos de vagância previstos no artigo 31 do citado regimento, dentre eles a renúncia de cargo de maneira isolada da mesa diretora desta casa. O regimento interno, no artigo 30, no inciso 2º, determina que as referidas eleições sejam conduzidas nos termos dispostos nesse regimento. Senhores, entretanto, não informa os casos de vagância individual de cargo da mesa da Câmara, qual seria o prazo para a realização destas eleições ou ainda de forma como se faria. Diante do silêncio, senhores, já devo pedir silêncio no plenário, por favor, por gentileza, para que o vereador... Eu agradeço muito, Vossa eu agradeço muito. Diante do silêncio do regimento interno, acerca dessas questões, essa Procuradoria entende, calçado numa interpretação extensiva do regimento interno, que os casos omissos deverão ser decididos soberanamente pelo plenário, nos termos do artigo 46 e 245 deste regimento. Vossa Excelência, peço desculpa a Vossa Excelência, lhe agradeço muito pelo tempo, né? Assim, às vezes a gente fica um pouco exaltado no calor da discussão, mas assim, espero que Vossa Excelência atenda pelo menos os nossos pedidos. Viu? Nosso vereador Raul, ainda tem algumas páginas aqui para terminar. No dia 12 de janeiro de 2023, na presidência ainda do vereador Jair Pereira,
foi publicado no Diário Oficial do município de Cuitegi, assinado pelo prefeito. Atos do Poder Legislativo, senhores que estão no plenário, a resolução número 03/2022, que modificou o artigo 101 do Regimento Interno, revogando o parágrafo 3º do artigo 23, que determina outras providências. Inclusive, o vereador Sérgio Batista votou, e essa revogação do artigo 101, parágrafo 3º, foi aprovado por unanimidade. Então, baseado nessas modificações e nessas resoluções, o procurador fez baseando nas atualizações do regimento interno. Então, está eivado juridicamente, não está eivado, está realmente dentro da simetria do regimento interno dessa casa, porque realmente foi feito, teve 3 resoluções que alterou o regimento interno. Aí está baseado nas atualizações. É só para ilustrar esse parecer jurídico do procurador. Em discussão, mais alguém vai discutir? Mais alguém vai discutir? Quero pedir aqui um minutinho para mim ir no banheiro, que eu estou muito apertado. Só um minutinho. Vereador Bill e vereador Raul eram atrito danado essa semana. Bill me convocou para várias reuniões. Aí agora, graças a Deus, estão tudo como sempre. Mas enfim, vamos continuar. Vamos continuar o nosso... Em discussão aqui, ainda tem vereador, se caso queira discutir o parecer jurídico dessa Casa Legislativa, do procurador. Quem mais vai discutir? Vou pedir a palavra para o procurador para que ele explique novamente aos senhores vereadores, já que não entenderam, pessoal, e houve vários questionamentos, já que ninguém quer discutir. Pessoal, veja só, eu não sei por que causou essa celeuma, eu estava até conversando com o doutor Fábio Mariano sobre isso. Isso foi uma consulta formulada pelo presidente da casa, inclusive, Raul, eu tenho um carinho imenso por você, mas aquela questão, eu não participei de negociata, nem participei de bagunça, nem de balbúrdia. Eu só estou dizendo o seguinte, houve uma consulta do presidente da casa acerca do que fazer caso houvesse uma hipotética renúncia. Somente isso. Então, eles, por escrito, provocou a Procuradoria Jurídica da Câmara, certo? A Procuradoria Jurídica da Câmara apresentou um parecer, certo? E, de acordo com o artigo 106, ele pode chegar 24 horas antes aqui.
Apenas o que o vereador Jailson disse, perguntou, se pode aprovar o parecer? Eu não vejo problema nenhum na aprovação ou não aprovação. Foi simplesmente uma consulta formulada. Não teve nada mais nem nada menos. Entendeu? Até porque esta procuradoria entende que em casos de vacância, não sou eu que estou dizendo, não sou eu, não é o vereador Willam, não é o vereador Jailson, não somos nós que estamos dizendo. Quem está dizendo é o regimento aprovado na administração de Vossa Excelência. Ele é claro, ele é solar, Ele fala que em caso de vacância, o vice-presidente assume em caso preste atenção, ele é temporário, em caso de impedimento e ausência. Não sou eu que estou dizendo. É o artigo 38, para ser mais preciso, do regimento. Ele fala em um caráter temporal. Não sou eu que estou dizendo. Artigo 38 é bastante claro com relação a isso. Com relação à questão da eleição, o regimento, estava até um abraço ao doutor Fábio Mariano, estava conversando com ele nesse dado momento, com relação à eleição, é que se é silente. Ele não fala, ele não dá prazo, não dá nada, ele é silente. Ele dá única e exclusivamente prazo, só para título de esclarecimento, ele dá única e exclusivamente prazo quando e tão somente ocorrer a renúncia coletiva da mesa. A renúncia coletiva da mesa, ela ocorrendo a renúncia coletiva, ela se opera que a eleição é obrigatoriamente feita em até 15 dias úteis. É o regimento. Se houver a coletividade, a renúncia coletiva da mesa. Com relação a membro individual, o regimento é silente. Ele não fala absolutamente nada. Entendeu? Então, esta procuradoria apenas e tão somente disse na consulta, olha, o regimento nada fala com relação à vacância, à eleição. Se o cargo está vago, tem eleição? Tem. Isso aí é pacífico. Pacífico. Certo? Apenas e tão somente a procuradoria disse, quem decide com relação à questão da eleição, quando é que ela é feita? O regimento não fala, a procuradoria disse, olha, eu entendo que o plenário é soberano. Sou eu que estou dizendo, artigo 46 do regimento diz, o plenário é soberano. E artigo 245 diz, nas lacunas, pelo regimento, o plenário irá deliberar. Se alguém tiver o regimento aí, pode dar uma olhada, é artigo 245. Então, se houver uma vacância, não sou eu que vou deliberar. É o plenário. O plenário vai deliberar. Entendeu? Pois não. Não. Olha, veja só. Vossa Excelência disse aqui, olha. Vossa Excelência disse que nunca viu tal fato na Câmara Municipal de Cuitegi, que o procurador veio trazer um parecer fajuto. E outras palavras disso, vereador. Gostaria que tanto o vereador quanto o procurador se atesse ao parecer. Eu não estou aqui, eu tenho se carinho atesse ao mesmo que com você. está em discussão. A nossa amizade está acima de política. Foi verdade, e agradeço. Pronto, tudo bem. Mas é um entendimento meu, não sou eu que estou dizendo. É o regimento. Os casos omissos, quem vai decidir é o plenário. O plenário. Entendeu? O plenário é soberano. Foi a única coisa que eu disse relacionada à questão. Somente. Havendo renúncia, o plenário é soberano em decidir. Artigo 245. Certo, vereador? Foi nesse sentido. Tá bom? Em discussão, o parecer. Como Vossa Excelência não quer mais discutir, coloco em votação o parecer jurídico dessa Casa Legislativa. Quem concorda que uma nova eleição seja nessa mesma sessão ordinária, seja hoje. Em votação, parecer. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Quem não estiver a favor,
Levante. Aprovado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leitura do parecer 21/2023 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, final, projeto de decreto legislativo número 1/2023, de autoria do vereador Edson Batista. Em seguida, ele vai ler o parecer do parecer 21. Boa noite a todos. Os quatro. Eu vou pedir ao presidente, para não ficar repetitivo e voltando à tribuna, eu vou ler todos os pareceres coletivamente. Inclusive, eu coloquei em um só. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final aos projetos de decreto legislativo de número 01, 04 e 05, concede título de cidadão cuitagiense. Vamos mensurar os projetos de decreto legislativo e seus respectivos autores. PDL 01/2023, concede título de cidadão cuitagiense ao senhor Júlio César Miguel de Aquino, professor de História do município de Cuitagi, de autoria do vereador Edson Batista dos Santos. PDL número 04/2023, concede título de cidadã cuitagiense à engenheira civil e advogada Nathalie Rolim Nogueira, de autoria do vereador Raul César Silva de Meireles. PDL número 05/2023, concede título de cidadã cuitagiense à senhora Maria das Graças Miguel Batista, de autoria do vereador Alexandre de Almeida Souza. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se reuniu com a presença de todos os seus membros para deliberar sobre os PDLs de autoria do Poder Legislativo, conforme já qualificado acima. Conforme previsto no regimento interno dessa Casa, compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final opinar sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de todos os projetos de lei para efeito de admissibilidade e tramitação. Diante do supraexposto, esse relator emite o seu parecer favorável à aprovação dos PDL, remetendo para apreciação e necessária votação e discussão em plenário da Casa Legislativa Cuitagiense. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cuitagi, em 30 de agosto de 2023, data que foi exarado o parecer. Alexandre de Almeida Souza, presidente relator. Leoneide da Silva, membro. Germano Monteiro da Silva, membro. É o parecer dos PDL. Tem dois ainda. Parecer número 23/2023, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que normatiza a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis do município e determina outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se reuniu com os seus membros para deliberar sobre o projeto de lei 11/2023, de autoria do Poder Legislativo, conforme qualificado acima, do vereador Vivaldo Luiz de França, que normatiza a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis do município e determina outras providências. Trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 11/2023, que tramita nessa Casa Legislativa por iniciativa do Legislativo Municipal, tendo por objetivo normatizar a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis do município cuitagiense. Entendemos que não existe óbice de natureza formal ou material no plano constitucional e que impeça o exame do mérito
do projeto de lei número 11 de 2023 por esta Casa Legislativa. Diante do supraexposto, o relator emite seu parecer favorável à aprovação e acolhimento por unanimidade pelos respectivos membros da comissão analisadora do projeto de lei 11/2023, remetendo para apreciação e necessária votação e discussão em plenário da Casa Legislativa Cuitiagiense. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cuitiagi, em 31 de agosto de 2023, data no qual foi exarado o parecer. Alexandre de Almeida Souza, presidente e relator. Germano Monteiro da Silva, membro. Leoneide da Silva, membro. É o parecer, senhor presidente, já dizendo que já foi lido os pareceres dos PDLs coletivamente e também do projeto 11/2023, de autoria do vereador Vival Luiz de França. É um projeto de origem do Poder Legislativo. Antes de dar continuidade, peço só um tempinho para a vereadora Leoneide assinar os pareceres, senhor presidente. Em discussão, os pareceres do vereador Alexandre de Almeida, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em discussão. Como os senhores não querem mais discutir, coloco o mesmo em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Agora vamos para discussão do projeto de decreto legislativo 01/2023, de autoria do vereador Edson Batista. Em discussão. Como o senhor não quer discutir, coloco o mesmo em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de decreto legislativo 04/2023, de autoria do vereador Raul Sérgio Silva de Meirelles. Como o senhor não quer discutir, cadê o projeto? Em votação, já que os senhores não querem discutir, projeto de decreto legislativo 04/2023, de autoria do vereador Raul Sérgio Silva de Meirelles, concede título de cidadã cuitiagiense à engenheira civil e advogada Nathalie Rolim Nogueira e da outras providências. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Quem estiver contra, por favor, se levante.
Reprovado por 5-4. Em discussão, requerimento de autoria do Legislativo 05, do vereador Alexandre de Almeida, que concede título de cidadão a senhora Maria das Graças Miguel. Em discussão. A esposa de Chiquinho, seu... Alguém vai discutir? Coloca a mesma em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei 011/2023, normatiza a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis do município e determina outras providências. Em discussão. Senhor presidente, senhores presentes, esse projeto de lei, eu acho que não há resistência em aprová-lo, porque ele simplesmente estabelece as técnicas que já existem aqui dentro da casa no tocante aos projetos de lei, projetos de decretos, projetos de resolução, enfim, ele apenas equaliza essa tramitação aqui dentro para que saia todos os projetos de lei uniformizados para a prefeitura e de lá retornem sancionados para esta casa. Acredito que não haverá resistência em aprovar e aí eu peço o voto de meus pares. Em discussão. Como os senhores não querem mais discutir, coloco o mesmo em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Quero pedir ordem no plenário para que a gente dê seguimento aqui a essa sessão, que eu esperava uma sessão menos calorosa. Vamos continuar a sessão. Vou esperar Vossas Excelências discutir para poder continuar.
Podemos continuar? Já os anos já está bem calminho? Vamos continuar. Diante de tudo que aconteceu aqui, de todas as discussões que a gente aqui pôde acompanhar, eu, vereador Willam, presidente dessa casa, neste momento, aos membros da mesa diretora da Casa Municipal de Cuitiagi, eu, Willam Rosendo Lima, vereador com assento nesta Casa Legislativa, ora, presidente da mesa diretora desta casa, venho por meio desta renunciar expressamente em caráter irrevogável e irretratável ao cargo de presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Cuitiagi, continuando normalmente com as suas funções de vereador com assento nesta Casa Legislativa. Está renunciada a minha presidência neste momento. Segundo o artigo 23, a gente está aqui, renunciou não, mas renunciou, não, mas veja bem, atenção, Vereador senhores, Edinho estão aqui vai falar. presentes, vamos seguir o artigo Vamos 23, seguir o regimento. o artigo 23 Vamos desse seguir o regimento. regimento. Vamos seguir o regimento. Vamos seguir o Não, artigo vamos 23 seguir do o regimento. regimento. Calma, calma. O vice vai assumir, calma. O vice vai assumir. O vice vai assumir para deliberar sobre... Agora é... Ele já... Sou eu, presidente. Calma. Sou eu, presidente. Sou eu. Certo. Pois não, presidente. No artigo 23, tem dizendo que haverá eleições. Se o presidente não convocar, o primeiro secretário convoca. Se o primeiro secretário não convocar, o segundo secretário convoca. Se ele não convocar, o mais votado dentre os que não decidiram convocar, convoca. Então deixa ele sentar e ele convoca o presidente a eleição. Passa para o presidente. De acordo com o artigo 23, está convocada a eleição para essa presidência. Calma, vereador. Pode falar, Primeiro não, vereador, secretário. pode falar. Primeiro secretário, eu estou na presidência. Diante de tudo isso que está acontecendo aqui hoje, na Casa Virgulino Cavalcante de Melo, está encerrada a sessão em nome de Deus. Não, vai encerrar não, Encerrou vamos a fazer a sessão. eleição de acordo com o artigo 23. De acordo com eleições convocadas, de acordo com o artigo 23. Pela plenária, a plenária, primeiro secretário, já está com... Eleição convocada. Eleição convocada. Vamos seguir o regimento dessa casa. Eleição convocada. Atenção, senhores. Iremos abrir um prazo de 30 minutos para registrarem as... Vamos abrir um prazo. Já está aberto o prazo, 30 minutos. Eleição daqui é 30 minutos. 30 minutos para que seja apresentada a chapa. Ele não vai convocar nada não, palhaço. Já foi convocada. 30 minutos. Tem 30 minutos. Tem 30 minutos. Já temos aqui na mesa a candidatura do vereador Vivaldo Luiz de França a presidente do cargo que está em vacância nesta casa. Temos também a candidatura
do vereador Jailson a presidente desta casa. Tem mais alguém que se candidata? Tem mais alguma candidatura? Declaro 2 eleições nesta casa. Jailson Pereira Evangelista e Vivaldo Luiz de França. Atenção, vereadores. Em seus lugares. Está convocada a eleição. Neste momento, estamos convocando a eleição. 9 vereadores. Está convocada. Em votação. Vamos colocar. Atenção, senhores vereadores. Seus lugares, por favor. Eu voto no vereador Vivaldo Luiz de França. O vereador Vivaldo. Como vota o vereador Vivaldo? Como vota o vereador? Como vota o vereador Germano Monteiro? Eu voto no vereador Vivaldo, senhor presidente, para ficar registrado. Voto em vereador Vivaldo. Sim. Como vota o vereador Jailson Pereira? Retiro minha candidatura, senhor presidente, e adiro a candidatura do vereador Vivaldo. Voto em Vivaldo. Como vota o vereador Alexandre Almeida? Voto no vereador Vivaldo. Como vota o vereador Edson Batista? Voto no vereador Vivaldo. Oi? Como vota o nobre excelentíssimo vereador Raul Meirelles? Se absteu, como vota a nobre vereadora Neidinha? Como vota o nobre vereador Severino Batista? Neste momento eu declaro a eleição eleito o vereador Vivaldo, por 6 votos de maioria, presidente da Câmara Municipal de Cuitegi. Está encerrada a sessão. Convoco agora o vereador Vivaldo para tomar posse aqui na presidência da República. Vamos ver até quando vocês ficam. Vamos ver até quando. Eu quero agradecer aqui ao apoio dos meus pares. E é assim, política e na vida é sempre assim. Uns ganham, outros perdem, todo mundo tem o direito de se espernear. E tem o direito de ir à justiça e requerer o que achar que tem direito. Então, nesse momento, eu encerro a sessão em nome de Deus. Determino o fechamento do prédio imediato e o esvaziamento do plenário.